Nós, esse mês, estamos concluindo a jornada dos 8 fundamentos da nossa igreja. Vamos tentar recitar juntos comigo. Transformar em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus, que conheçam as Escrituras, amem os irmãos, busquem a santidade, vivam por princípios, tenham um bom testemunho, preguem o Evangelho, tenham um coração de servo. Então hoje a primeira mensagem sobre esse tema, família, valor da família, as bênçãos de uma família. Então, Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1, a gente vai ler 5 versículos desse livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Jó 1, verso 1 ao 5 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No último o penúltimo feriado do dia 12 de outubro, eu fui visitar uma das minhas tias, irmã do meu pai. Meu pai havia mandado um girimum para mim, estava na casa dela, e eu aproveitei o feriado e fui buscar. E passei a tarde todinha, estava só ela e o esposo dela está bem doente. E passamos a tarde todinha conversando, e no meio da conversa, ou durante a conversa, ela começou a lembrar de como ela e meu pai, os irmãos, como meus avós paternos criaram eles. E eu comecei a ouvir, eu gosto muito de ouvir histórias, e principalmente quando eu começo a ouvir esses relatos, eu ajo muito mais como um pesquisador. Eu fico ouvindo para mim, tentar entender algumas coisas que talvez para vocês sejam óbvias, para mim, nem tanto. E a cada história que ela contava, cada coisa, cada relato que ela contava, eu lembrava de alguns, porque eu fui criado muito próximo dos meus avós. Uma pergunta me surgia no coração: como é que os meus avós, que moravam na beira de um rio, no caso Juruá, talvez, acredito que a maioria de vocês conhecem, nasceram na beira de um rio, cresceram, casaram. O meu avô, por exemplo, não sei nem se ele conheceu o pai dele, porque ele é o filho mais novo, e o meu bisavô faleceu, se não me engano, ele era ainda criança. Então, e a maneira pela qual a família do meu avô, da minha avó, criaram os filhos, os princípios familiares, a ética familiar. Quando a minha tia falava: o meu pai nunca fez isso, a minha mãe nunca fez isso, coisas positivas. E a minha pergunta, irmãos, em suma, era: como é que essas pessoas, como no caso específico os meus avós, que não tinham quase nada de informação, eles não tinham o temor a Deus que eu me refiro, o temor a Deus do ponto de vista bíblico, não tinham um conhecimento historicamente elaborado pela humanidade, porque poucos sabiam ler e escrever. Possivelmente na infância dos meus tios e do meu pai, talvez nem rádio ainda houvesse. E como é que os meus avós tinham tantas coisas boas para ensinar os filhos? Por exemplo, quando a minha tia falava: o meu pai nunca gritou com a gente. O meu pai só fazia olhar para a gente. E eu dizia: meu Deus, como?
Uma coisa que eu digo, já disse a vocês algumas vezes, por exemplo, já o meu pai, eu nunca vi o meu pai brigando com a minha mãe. Nunca vi. Se eles brigavam, era muito escondido. Eu nunca vi, eu nunca presenciei, né, uma briga deles. Então, como que essas pessoas que não tinham quase nada de informação tinham tanto para dar? E nós, meus irmãos, que temos tanta informação, nós temos tanta coisa. Eu não sei vocês, eu olho na minha estante de livros, na minha biblioteca, eu vejo inúmeros livros na área de família. Eu tenho um livro que me ensina a lidar com família. Eu tenho um Senhor que me ensina a ser um pai, né? Eu sou pastor e como pastor eu tenho que ensinar a igreja do Senhor a lidar como pai, né? Naturalmente como mãe, como família. Como que nós temos tanta informação e será, meus irmãos, que nós estamos transmitindo à próxima geração o que os nossos avós, bisavós, transmitiram, onde essas pessoas não tinham nada comparando com nós de informação? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque quando eu olho para Jó, esses 5 versículos que nós lemos, nós temos um vislumbre, uma faceta, uma pequena janelinha da família de Jó. Perceberam isso? Nós temos aqui um relato introdutório sobre Jó e sua família. E quando a gente olha, meus irmãos, daqui a pouco a gente vai adentrar mais ao texto, quando a gente olha para esse pequeno relato de Jó e sua família, a pergunta que eu faço é a mesma que eu fazia, ouvi o relato da minha tia sobre como foi que eles foram criados. Como Jó pôde fazer tanto, sem ter quase nada? O que era que Jó tinha de revelação de Deus em suas mãos, para poder ser o homem de Deus que foi para a sua família? Como Jó fez tanto, meus irmãos, sem ter quase nada? E mais uma vez, não tem como nos fazermos a pergunta: será que nós que temos tanto, estamos dando aos nossos descendentes o que gerações passadas transmitiram à sua descendência? O texto que nós lemos, irmãos, vamos meditar essa noite sobre a atitude de um homem que deseja abençoar a sua descendência. Eu vou falar ainda esse mês, em alguma das mensagens, sobre uma pesquisa que foi feita sobre 2 famílias nos Estados Unidos, interessantíssima, que fala das descendências, o resultado da descendência de uma família e da descendência de outra família. De uma família que obedecia a Deus e de uma família que não obedecia a Deus. Então, nós temos aqui, irmãos, a atitude de um homem que desejava abençoar a sua família, abençoar a sua descendência. O versículo 1 nos diz quem era Jó. O texto começa dizendo que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Agora, observe bem quem era Jó. Quais são as características do currículo de Jó? Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Irmãos, eu creio que a partir desse modelo de Jó, nós temos um princípio interessantíssimo para cada pai e mãe, não só aos pais, ou ao pai, melhor dizendo, mas os pais, porque é possível que você seja uma mãe, de repente, viúva. Você não tem um marido para lhe ajudar a educar ou transmitir informação para a próxima geração. É você, como diria a velha expressão, é você e Deus. Talvez você não tenha um esposo, por algum motivo, ou você separou, ou sei lá, alguma atitude do passado que você não foi feliz na decisão de se relacionar com aquela pessoa. Mas eu não quero lhe condenar por isso. E não estou lhe condenando por isso. O que eu estou dizendo
é que é o pai e a mãe que vão abençoar ou transmitir informações que podem abençoar ou trazer inúmeras implicações negativas para a vida das próximas ou da próxima geração, os nossos descendentes. E o primeiro modelo que nós temos aqui na vida de Jó, meus irmãos, é que Jó tinha um modelo de uma vida piedosa. E a primeira coisa que nós precisamos entender como pais, se nós queremos abençoar a nossa descendência, nós precisamos ter um modelo de vida piedosa. Novamente, Jó, a descrição de Jó é isso aqui, irmãos. É um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aqui nós temos então, irmãos, o alto padrão da vida de Jó. A gente, quando olha o padrão da vida de Jó, e inclusive olhando o contexto maior do livro e da própria aprovação que Jó foi submetido por Deus, é claro que o padrão de Jó é muito alto, é muito elevado. Sabe, essa palavra é uma palavra interessantíssima, essa palavra é integridade. Uma coisa que tem faltado tanto nos nossos dias, para os nossos líderes, mas eu sempre tenho dito, irmãos, embora seja tão importante os nossos líderes políticos da nossa nação terem integridade, mas nós não podemos cobrar integridade de pessoas que conhecem a Deus, se não temos integridade de pessoas que conhecem a Deus. É a igreja que é o sal e a luz, não é o Congresso Nacional. Então Jó era esse homem íntegro e reto. Eu lembro de um amigo cristão, Reginaldo vai lembrar dele, acredito, que ele tinha uma brincadeira que ele dizia assim: o pau que nasce torto nunca se endireita. E é triste, irmão, se nós como crentes pensarmos assim. Porque eu creio, irmãos, anteontem conversando com um irmão em Cristo que está um pouco afastado, eu disse para ele, eu creio num Jesus que transforma vidas. E o Jesus que transforma vidas, irmãos, ele pega um pau torto e endireita. Eu acho incrível, inclusive, a profissão de Jesus. Como é que Jesus era conhecido? Jesus, o carpinteiro. Carpinteiro lida com o quê, irmãos? Com madeira? Com madeira. E qual é o ofício do carpinteiro? É pegar um pedaço de madeira, de repente, totalmente disforme, e dar a ele uma forma que possa ser útil, como um móvel, como uma coisa útil para a humanidade. Então, é a profissão de Jesus, irmãos, é deixar pessoas íntegras e retas. Jó era esse homem íntegro e reto. Mas também Jó, ele era temente a Deus. Irmãos, quando eu falo de temor a Deus, do ponto de vista das Escrituras, nós sabemos que o princípio da sabedoria é o quê? O temor a Deus. E às vezes, irmãos, nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós esquecemos isso, o temor de Deus. Mas nós como pai, você como mãe, você precisa entender que o modelo de vida piedosa tem que ter no currículo temor a Deus. E eu sempre penso que temor a Deus, irmãos, a gente pode começar a entender melhor o temor a Deus com uma pergunta bem simples. O que Deus acha disso? O que Deus pensa sobre isso que eu estou fazendo, ou nisso que eu estou querendo fazer? Mas Jó também, além de ser íntegro e reto e temente a Deus, ele se desviava do mal. Eu gosto dessa frase, se desviava do mal, porque a ideia que eu tenho aqui, irmãos, é de alguém que está numa guerra. Hoje, com o advento da tecnologia e com o surgimento das armas de fogo e de potência, não dá para a pessoa se desviar, né, irmão Teles, de uma bala. Imagino que não tem, você não é do Matrix para se desviar de uma bala. Mas na época de Jó, inclusive até, Idade Média, as guerras basicamente eram por meio das flechas. E quando a gente assiste nos filmes de época,
guerras, aqui a gente percebe as pessoas com escudos para se proteger das flechas, mas também usando agilidade para se desviar das flechas. Jó, irmãos, ele não usava a sua agilidade para se desviar das flechas, mas como Jó estava numa guerra, como eu e você estamos numa guerra, Jó usava a sua agilidade para se desviar do mal. Por que eu estou falando de flecha? Porque o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele diz isso, que o inimigo joga setas para nos incendiar, para nos contaminar. Então Jó, irmãos, ele era esse homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó tinha um modelo de vida piedosa. Meus irmãos, eu creio que, voltando sobre o início do que eu falei, como é que Jó tinha quase nada em suas mãos sobre o conhecimento de Deus, e por que Jó fez tanto? Porque eu creio, irmãos, que aqui aonde tudo começa. É quando um homem, uma mulher que se entrega a Deus, é quando ele passa a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu creio que esse texto do versículo 1 é muito bem representado por Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É por onde tudo começa, meus irmãos, é quando o pai, uma mãe, coloca Deus em primeiro lugar de sua vida. A sua família, a sua descendência vai ser abençoada. Você quer um modelo disso? Rapidamente, venha comigo para Salmos 128. Se nós tivéssemos tempo, poderíamos olhar também o Salmo 127. Mas eu vou pegar só o 128, os versículos de 1 a 4. Olha só o que diz o salmista e do que ele está falando. Salmo 128, versículo 1. Acharam, amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Jó era esse homem, irmãos? Então olha só, bem-aventurado. Lá diz que Jó era um homem reto, ou íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Aqui o salmista diz assim: bem-aventurado, como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Agora, olha só. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Perceba aqui a bênção imediata na vida de um homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Perceba, é a sua família ser abençoada. A tua esposa, os teus filhos serão bênção. Os nossos descendentes, meus irmãos, serão bênçãos quando nós buscarmos a santidade. No caso aqui, o primeiro princípio que eu quero enfatizar: é preciso, irmãos, um modelo de vida piedosa. E nós, irmãos, precisamos entender isso e buscar isso. Agora, deixa eu deixar um negócio muito claro. Quando nós olhamos o currículo de Jó e vemos aqui as suas características, a gente pode pensar assim: Jó não tinha falhas, ou Jó não tinha pecado. Tinha, irmãos. Porque não há nenhum justo, no sentido de não pecar, nenhum sequer. Todos pecaram. E nesse modelo de integridade de Jó, ou de retidão de Jó, irmãos, talvez uma coisa tão simples que os pais podem fazer com os filhos quando pecarem, quando errarem, é terem a humildade de chegar para os seus filhos e dizer o quê? Filho, me perdoa. Eu pequei. Eu falhei. Pais, precisamos exercitar, inclusive, a humildade diante dos nossos filhos, porque quando nós erramos, eles vão perceber, mas se nós chegarmos para dizer: filho, pequei. Inclusive, em algumas versões, no lugar de reto, traduz a palavra justo. Sempre a palavra justo no Antigo Testamento tem duas conotações. Número 1, alguém que é justificado por Deus. Número 2, alguém que anda de conformidade com a lei de Deus. E andar de conformidade com a lei de Deus não era não pecar. É quando pecasse, fazer o que a lei pedia para que fosse feito. Número 2, meus irmãos,
Segunda atitude que os pais precisam desenvolver na sua vida é desenvolver uma filosofia para ter uma família unida. Você observou o versículo 4, como é que eram os filhos de Jó? Olha só, versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Você percebe aqui que os 10 filhos de Jó eram 7 homens e 3 mulheres. Esses filhos, deduz-se por esse texto, que todos eles já tinham as suas próprias famílias. Eles já tinham, pelo menos, esposa. Eles já tinham as suas casas. E esses filhos, irmãos, eles viviam em constante comunhão. Eles tinham união. Eles eram extremamente unidos. Quando um fazia uma festa, um banquete, na casa de um, os 9 outros irmãos estavam lá, se divertindo juntos. Meus irmãos, como é bonito uma família que é unida. Como é bonito numa família que tem X irmãos, e esses irmãos, apesar da idade que têm, são unidos. Irmãos, possivelmente, você deve lembrar, se seus pais priorizavam união entre os irmãos, você deve lembrar o que seus pais fizeram com você para que você fosse unido com os seus irmãos. Eu lembro de mim. Eu lembro dos meus irmãos. Meus irmãos lá em casa, quando a gente arengava, brigava uns com os outros, a minha mãe, naturalmente era que fazia isso, meu pai estava no trabalho, mas a minha mãe chamava os 2 arruaceiros, ou o que fosse mais, dava uma pisa, e depois, irmãos, que a gente apanhava, a mamãe fazia os 2 ou os mais envolvidos se abraçarem e se beijarem. Ah, irmãos, abraça e beija, e beija. Por incrível que pareça, irmãos, são 7, hoje só são 6 vivos, que a minha irmã mais velha faleceu há 28 anos atrás, mas nós somos unidos. Somos unidos. Possivelmente, irmãos, seus pais também fizeram isso com você. Olha, a Bíblia fala, irmãos, do valor da união. Se nós olharmos um dos salmos, se não me engano, o Salmo 121, que diz assim, ó, como é bonito viverem juntos os irmãos. A Bíblia fala que é importantíssimo a união dos irmãos na igreja. Agora você imagine na família, quando você tem uma família unida, irmãos. Filhos, preste atenção, aqui olha para mim. Seus pais possivelmente lhe ensinam e lhe cobram a você ser unido com os seus irmãos, se você tem mais de um irmão. Faça isso. Seja unido com os seus irmãos, obedeça aos seus pais. Filhos precisam entender as bênçãos de uma família unida. A terceira atitude de Jó, irmãos, para abençoar a sua descendência. Versículo 5. Observe bem a atitude de Jó. Depois dessas festas, diz assim, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Meus irmãos, a terceira atitude de Jó, ele era o sacerdote da sua família. Cadê os homens aí de Deus? Levanta a mão aí, os homens. Princípio, irmãos, Jó fazia isso há milhares de anos atrás. Talvez você pudesse imaginar que o conceito de sacerdócio da família é um conceito do Novo Testamento. Não é. É um conceito, inclusive, que precede a lei de Moisés, porque Jó, tudo indica que, historicamente, Jó viveu antes de Moisés. Possivelmente, Jó viveu no período dos patriarcas. Jó era sacerdote da sua família.
Agora, vamos entender um pouco sobre essa questão de sacerdócio. Primeiramente, vamos olhar para o versículo 5 e olhar como é que fazia ou exercia o seu sacerdócio na sua família. Em primeiro lugar, irmãos, para Jó ser o sacerdote, ele tinha que ser um modelo. Versículo 1, ele era... Quais são as características de Jó? Ele era, número 1, ele era íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Modelo. Antes de exercer o sacerdócio, nós precisamos ser um sacerdote, ou exercer um modelo de sacerdócio. Então, Jó já exercia isso. Número 2, versículo 5, depois das festas, o que é que Jó fazia com os filhos, irmãos? Observe aí qual é a palavra que aparece depois dos banquetes. Ele chamava os seus filhos. E isso implica, irmãos, se Jó chamava os seus filhos de um por um, Jó tinha o controle sobre os seus filhos. Em outras palavras, Jó mandava nos seus filhos. E lembra, eles não eram mais aborrecentes, ou jovens, ou crianças. Possivelmente, homens e mulheres, donos da sua própria família. Mas Jó chamava de um por um para conversar com os filhos. Número 3, Jó tinha ou exerceu intimidade com eles para eles se abrirem com Jó. Para Jó poder, irmãos, exercer o sacerdócio, ele tinha que saber o que os filhos tinham feito de errado. Número 4, criar a prática. Jó criou uma prática de prestação de contas com os seus filhos. Você consegue ver isso no versículo 5? Jó desenvolveu com os seus filhos a prática de prestação de contas. De certo em certo tempo, Jó chamava os 10 filhos. Dizia: filho, como é que está a vida? Como é que foi lá a festa? O que aconteceu? Como é que está o coração entre você e Deus? Agora imagina só, para Jó poder fazer isso com os filhos depois de adulto, Jó fez isso, irmãos, durante toda a vida dele. Um pai presente, uma mãe presente. E número 5, irmãos, Jó oferecia os holocaustos. Agora, outra coisa interessante, irmãos, é que o Jó, para ele poder oferecer o holocausto para os seus filhos, ele precisava saber o que esses filhos tinham feito. Eu espero que todo mundo saiba o que é um holocausto. Mas se você não sabe, o holocausto era pegar um animal limpo, puro, do sexo masculino. Poderia ser um boi, um carneiro, ou um bode, ou um pássaro. Se fosse pássaro, teria que ser uma pombinha. Matar esse animal, mas antes do sacerdote, preste bem atenção, antes do sacerdote matar o animal, para oferecer em holocausto, para que a pessoa fosse aceita por Deus, aquela pessoa que estava oferecendo o holocausto, ele colocava as 2 mãos sobre a cabeça do animal, identificando-se com a vítima, ou dizendo para quem estivesse presente, no caso, sobretudo para Deus, que quem merecia morrer, se eu sou o oferecedor do holocausto, sou eu. Aquela vítima está morrendo no meu lugar. Então, para Jó poder oferecer esse holocausto, Jó tinha que saber de tudo isso. Ele tinha que chamar os seus filhos, purificá-los, como diz aqui, santificava os filhos, para poder oferecer o holocausto em favor dos seus filhos, para que seus filhos fossem aceitos por Deus. Mas nós, irmãos, se hoje nós não vivemos mais nessa dispensação ou nessa aliança de holocausto, nós já temos um sacrifício perfeito que é Jesus Cristo. De que forma nós, irmãos, na nova aliança, podemos exercer o sacerdócio para com a nossa família? O modelo de Jó, irmãos, é muito similar ao nosso. Jó era um modelo para os seus filhos de pai. Um modelo de um homem que buscava e que temia a Deus. Nós precisamos ser assim.
E mais uma vez eu digo, se você é uma mulher e de repente você tem o seu filho ou filhos, mas não tem a presença do pai, você precisa ser o pai e a mãe. Você precisa ser esse modelo de um cristão que busca Deus em primeiro lugar. Nós precisamos também, meus irmãos, ter o controle sobre os nossos filhos. Eu lembro, irmãos, novamente da minha mãe. Ela dizia pra gente que nós poderíamos dar o dobro do tamanho dela. Ela era bem baixinha, mais baixa do que eu. E ela dizia até assim: o que passar de mim é pôde. Vocês podem nascer pela onde nascer, mas quem manda em vocês sou eu. Hoje, eu tenho 44 anos. Se a minha mãe fosse viva, ela teria 66 anos. Se Deus me livre, eu fosse um marido mais ruim do que eu sou, e a Vângela ligasse para minha esposa, para minha mãe, e dissesse: Dona Osita, o Ernesto está precisando de uns... Ela chegava, irmãos, talvez bater não, mas se ela dissesse ajoelha, ajoelhava. Ela mandava. Ela exercia a autoridade sobre cada um de nós. Sobre os 7 filhos, todos submetiam a ela. E acredite, ela nunca deu um cascudo num de nós. Mas nós, como pais, irmãos, precisamos ter o controle sobre os nossos filhos. Pais, não deixe os seus filhos soltos. Não deixe, não faça isso. Exerça, tenha o controle sobre os seus filhos. Pais, a terceira coisa, desenvolva a intimidade com os seus filhos, para que eles possam se abrir com vocês. Às vezes, irmãos, os filhos, às vezes o pai ou mãe buscam amizade, e às vezes o filho também não quer, mas é importante demais desenvolver. Lembra, eu estou usando o verbo desenvolver, porque não é uma coisa de um momento, é uma coisa de uma vida, que os pais desenvolvam essa atitude de ter intimidade com os filhos, para que na hora, irmãos, de uma decisão crucial ou de um erro, os filhos aprendam e saibam que pode confiar no pai, na mãe, que é aquele poço de graça, que vai ter refúgio, que vai ter um conselho sábio, que não vai ter um executor para ele, vai ter um conselho sábio, talvez um puxão de orelha assim: filho, isso não era para ser feito assim, mas vai encontrar graça, vai encontrar aconchego nos braços do seu pai e da sua mãe. Outra coisa, irmãos, que nós precisamos desenvolver com os nossos filhos é criar a prática da prestação de contas, meus irmãos. Isso tem a ver com exercer controle, mas também, irmãos, a prestação de contas. Pais, vocês perguntam para os seus filhos: filho, como é que está a vida de vocês com Deus? Pais, vocês cobram dos filhos de vocês: filho, você está lendo a Bíblia, você está fazendo seu devocional, você está tendo uma vida de oração. Vocês fazem isso, irmãos? Porque Jó fazia. Jó santificava os filhos. Jó dizia: filho, toma aquele banho lá da purificação, lava o corpo, lava as vestes, para poder se apresentar a Deus. Mas também, irmãos, Jó oferecia holocaustos pelos seus filhos, para que seus filhos fossem aceitos por Deus. Se nossos filhos entregaram as vidas a Jesus, eles já foram aceitos por Deus. Mas nós precisamos também, irmãos, em quinto lugar, exercer o ministério de intercessão pelos nossos filhos. Isso significa, irmãos, duas coisas. O que é o ministério de intercessão pelos nossos filhos? Primeiro, nós precisamos orar pelos nossos filhos. No começo eu falei por que as gerações passadas conseguiram tanto sem ter quase nada. E talvez nós, irmãos, hoje temos tanto e não conseguiremos o êxito que aquelas pessoas conseguiram. Entre tantos problemas, irmãos, nós vivemos num mundo muito mais perigoso do que os nossos avós. Que às vezes, quando eu ouço relatos do quanto esse mundo está perigoso, e eu não estou falando somente de marginalidade, de assalto, não estou falando somente disso. Eu mesmo me pergunto assim: meu Deus, será que eu tenho ciência do contexto de mundo que eu estou inserido? Para poder, irmãos,
interceder pelos meus filhos, então nós precisamos orar pelos nossos filhos. Sabe, eu aprendi isso, irmãos, logo que me converti, e pela graça do meu Deus, eu oro pelos meus filhos antes que eles fossem gerados. Mas, além de a gente orar por eles, irmão, nós precisamos fazer uma outra coisa, como intercessor. Olha a diferença. Nós temos como pais orar pelos nossos filhos, mas também orar com eles. Pai, mãe, você já sentou ou ajoelhou com o seu filho ou filhos? Filho, vamos orar juntos. Vamos buscar a Deus juntos. Seja por uma necessidade da família, seja por uma necessidade específica do filho, ou do pai, ou da mãe. Então, nós temos que orar pelos nossos filhos, mas orar com eles, junto com eles, para que eles possam, irmãos, desenvolver intimidade com Deus. Era isso, irmãos, que Jó fazia para abençoar a sua descendência. Jó desenvolveu um modelo de vida piedosa, temente a Deus, se desviava do mal, era íntegro. Jó, irmãos, desenvolveu uma filosofia de criar filhos unidos uns com os outros. E Jó, irmãos, desenvolveu o ofício de sacerdote do lar. Nós temos aqui pais, nós temos aqui futuros pais. Daqui a alguns dias, Jonatas, você vai ser um futuro pai. Ou melhor dizendo, você vai ser um pai. Hoje você é futuro. Mães, futuras mães. Então entendam, eu sempre gosto de comparar, irmãos, que a bênção de uma geração para outra é muito semelhante àquela corrida 4x100. Aquela corrida de 4x100, para que a equipe ganhe a competição, todos têm que correr muito bem. Mas tem um detalhe, é preciso que passe o bastão um para o outro. Agora nas Olimpíadas do Brasil, a equipe feminina americana foi desclassificada, porque na hora de estavam ganhando, na hora de passar o bastão, a brasileira ia passando perto, tocou e o bastão caiu. Mesmo tendo ganhado a corrida, elas foram eliminadas, porque o bastão caiu. A vida cristã e, sobretudo, essa questão de abençoar a nossa descendência, irmãos, tem a ver com a transmissão de uma geração para outra. Então, lembre desses princípios. Modelo de vida íntegra, desenvolvimento de criar uma família unida, uma filosofia de família unida, e um homem e uma mulher que exercem, se for um casal, o papel é nosso, dos homens, o sacerdócio do lar. Se é só você, minha irmã, seja a bênção, seja, eu não sei se tem o termo feminino sacerdote, feminino, faça isso, abençoe a próxima geração. Amém?